Boa noite a todos. É sempre bom poder estar aqui e ter a oportunidade de conversar com todos sobre o nosso Evangelho. E a gente, para o capítulo de hoje, temos o capítulo 5, que fala do bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição, por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando a gente fala de aflição, quem não as tem? Uns mais, outros menos. Cada um da sua forma, cada um na nossa vida, a gente tem dificuldades. Ainda faz parte do nosso estágio, nós moramos num mundo de provas e expiações, ao qual naturalmente o mal ainda prevalece, e ele prevalece porque nós somos espíritos que aqui habitamos e ainda somos imperfeitos. E por sermos imperfeitos, fazemos coisas ainda equivocadas. E aí até lembro de um exemplo que está nesse livrinho aqui, que é do Chico Xavier, que tem muito a ver até com o nosso próprio dia a dia. O apóstolo Pedro estava vivendo um conflito familiar. Quem não tem conflitos familiares, com o amigo, com o vizinho, com o padeiro? A gente tem, até com o cachorro. Às vezes tem um conflito com o próprio cachorro em casa. Tem conflito com tudo. E o Pedro estava tendo um conflito com o tio, estava tendo um conflito com o sobrinho, e a situação não estava nada boa. E ele chega e conversa e fala para Jesus. Jesus percebe, depois de Jesus estar falando um pouco do Evangelho, percebe que o Pedro estava muito bravo, né? Estava vivendo uma aflição. E aí Jesus pergunta para ele, e aí ele narra para Jesus que o tio caluniou ele, que o sobrinho falou mentiras, que o sobrinho prejudicou ele nos negócios, que estava num completo conflito. Aí Jesus fala: e você, Pedro, como agiu? Coloquei todo mundo nos devidos lugares. Peguei meu tio, falei tudo o que ele precisava ouvir, em tom bem alto, eu me impus, e peguei o meu sobrinho, falei... Então ele realmente falou: coloquei todo mundo nos devidos lugares. E aí Jesus falou assim: foram essas as ferramentas que você utilizou para resolver o problema? Quem fala, ouve. E Pedro lá e nós cá. Será que a gente faz diferente? Qual é a nossa ferramenta? Qual é a ferramenta que nós utilizamos no nosso dia a dia diante de um conflito, diante de uma desavença familiar? Será que eu uso uma ferramenta que apazigua, uma ferramenta que traz mais serenidade, ou se eu uso a ferramenta também da agressão, se eu vou lá e me imponho, se eu vou lá e acrescento o conflito? Será se eu ponho mais gasolina no fogo? Ou será se eu pego um lençol e tento abafar aquele fogo para que ele não tome proporções, às vezes, descontroladas? Porque às vezes o conflito ele tem uma proporção assim, mas diante do nosso comportamento ele toma proporções que às vezes o conflito estava entre duas pessoas, ele toma proporções que desanda famílias por essas gerações, sucessivas reencarnações, gerações nessa encarnação, e para outras encarnações a gente acaba ainda deixando uma sobra de discussão, que a gente discute tanto nessa que não dá tempo de falar todo o que a gente acha que tem que falar. E aí a gente fala assim, aí a gente acaba vivendo em paz? Será se vale a pena tanto desgaste? Será se vale a pena alimentar tanta contenda? Então, quando a gente fala de aflição, a gente tem que ter essa percepção de estar
procurando encontrar a melhor alternativa para acalmar a solução, porque a aflição a gente tem de diversas formas. E aqui até ele comenta que as passagens do capítulo falam das justiça das aflições, causas atuais das aflições e causas anteriores às aflições. Citando o exemplo de causas anteriores das aflições, eu lembro de um caso que uma senhora chega para o Chico Xavier, né? E fala para ele: nossa, eu tenho um filho que ele já, desde que nasceu, ele tem problemas físicos, muitas limitações. E agora os médicos acabaram encontrando mais um problema nele, que a única coisa que facilitava é que ele tem as 2 pernas, que ele consegue andar, se locomover bem. Só que agora ele teve um problema de saúde a mais e os médicos estão achando como melhor solução amputar as pernas dele. Aí ela fala: ó, Chico, conversa aí com o plano espiritual, conversa aí com seus mentores e vê se fala com eles para ver se não deixa cortar as pernas dele. Aí o Chico, lógico, o Chico se compadeceu, né? E foi conversar. Aí conversou com o Emmanuel. Emmanuel, conversa, vê lá o que está acontecendo, se pode ajudar. Ele já tem tantas limitações, vai ficar com mais uma, né? E o Emmanuel vai na família, buscar toda a história, buscar todo o histórico, né? E aí o Emmanuel volta e fala para o Chico: não, vai ter que realmente, o procedimento é esse mesmo. Aí ele comenta assim: olha, ele foi alguém em outras encarnações que cometeu vários suicídios. Toda encarnação dele ele se suicidava. E aí ele veio nessa encarnação com algumas limitações que dificultasse ele a mais um ato de suicídio. E aí ele está pensando em se jogar na frente do trem. Por isso, vai ser necessário que ampute as pernas deles para impedir que ele tome uma outra atitude nessa proporção. Então aquilo que a gente estava vendo que era o mal, não necessariamente é o mal. Aquilo que a gente vê diante de uma aflição, diante de uma dor que a gente pensa que é um castigo, não é um castigo. É apenas uma oportunidade da gente utilizar aquela ferramenta e, entre aspas, se salvar. A gente estava lendo uma mensagem lá em cima, agora na preparação do trabalho, na prece no final, a mensagem no final comentava assim: que a gente tem que aproveitar e descer da nossa cruz e nos salvar. Vamos nos salvar por nós mesmos. Descer da nossa cruz da ignorância, descer da nossa cruz da vaidade, descer da nossa cruz da inveja. Porque quer alguém que passe mais aflição de uma pessoa que é muito ciumenta? Que quando chega em casa está vasculhando as coisas dos outros. Isso é uma aflição terrível. E traz o quê? Desarmonia. Você quer mais aflição de a gente ter inveja que o outro conseguiu comprar aquele carro e eu só consegui comprar uma bicicleta? E eu fico em casa tentando o fim de semana inteiro, fazendo todos os cálculos possíveis para saber se o meu salário nessa encarnação vai conseguir pagar um carro do mesmo que o meu vizinho comprou. E às vezes eu penso: eu vou me empenhar essa encarnação inteira, mas eu vou conseguir. Tá, você vai andar de bicicleta. Você vai ter um lado saudável, você vai fazer exercício. Você vai ficar fisicamente bonitinho. O outro vai andar de carro, vai andar até de carro para ir na padaria, vai ter problema de saúde. Então alguém egoísta que quer só as coisas para você acaba trazendo aflição. A gente vai falar: nossa, mas você está falando superficialmente. E a dor daquele outro que está enfermo, que está no hospital? Está desamparado? Não. Ah, mas é justo? Eu diria que tudo que acontece com cada um de nós é justo. Porque se Deus é Pai, é soberanamente bom e justo, então tudo que é criado, tudo que nos é oferecido é justo.
E além de ser justo, ele é necessário. Porque talvez seja uma forma da gente despertar algumas virtudes dentro de nós. Imagine você que vive naquele dia a dia, que trabalha e fala assim, eu não vejo a hora de sentar e descansar. Aí toda hora reclama porque trabalha muito. Aí depois você acaba tendo um problema de saúde, uma dor. Aí você vai lá no hospital, aí você vai ficar na cama. Olha aí, descansar, na semana descansando. Aí você fica lá no hospital e você fala, eu não vejo a hora que eu volto para casa, vou lavar aquele tanque de roupa. Não vou mais reclamar de fazer o almoço no domingo, porque eu não aguento mais ficar nessa cama. Então, observe, às vezes as aflições elas vão acontecendo para a gente, para que a gente possa valorizar muitas coisas boas que tem na nossa vida. Mas um problema de saúde, alguém que nasceu já com problema de saúde, é uma causa de outras encarnações? Não, pode ser muitas aflições são provocadas nessa nossa mesmo. Pela nossa pressa, pela nossa ansiedade. Nós causamos muitas aflições. Imagine alguém que vai entrar no trabalho às 8 horas da manhã, longe, e sai de casa às 7h40, ele já causou uma aflição dentro de casa, ele vai causar uma aflição no trajeto inteiro até o trabalho dele, e vai causar uma aflição no trabalho dele. Então, aí vai falar, nossa, eu tive um dia terrível. Foi coisa do plano espiritual, não foi uma aflição causada por nós. Então, quando a gente vai se deparando com situações, voltando, uma criança que já nasceu com um problema de saúde. É aquele exemplo que eu falei. É um castigo? Não, é uma necessidade nossa. Muitas vezes nós precisamos de limites. É para a gente despertar em nós a paciência, despertar em nós a resignação, despertar em nós a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de agradecer aquele tempo que a gente fica junto com as pessoas. Que a gente fala, não, mas eu perdi alguém. Não, quando a gente ama alguém, a gente não perde ninguém. Porque a gente não perde o sentimento que a gente tem dentro de nós. Porque se eu amo alguém, se está no Ceará, se está nos Estados Unidos, ou se ele está desencarnado, o meu sentimento é o mesmo. Não é o estar junto que vai fazer com que ame mais ou que ame menos. Então, se alguém tem um problema de saúde, vamos utilizar os recursos que a medicina oferece. Mas que Deus é esse que permite que alguém tenha um problema de saúde? Todos nós temos. Todos nós teremos. Porque se Deus é tão bom e tão justo, que todos nós aqui estamos encarnados, mas todos nós vamos desencarnar. Lamento informar para todos vocês, mas eu recebi a comunicação do plano espiritual hoje, que nós não vamos ficar aqui eternamente. Brincadeira da comunicação espiritual, mas é a justiça de Deus. Acontece para quem está no casebre, acontece para quem mora na rua, acontece para quem mora num palacete. É a justiça de Deus. Vai ter um motivo para a gente desencarnar? Vai. Mas vamos ser mais novos, vai ser mais idosos. Faz parte da nossa trajetória e da nossa necessidade do tempo de aqui estarmos. Então não vamos lamentar as dificuldades. Não vamos ficar chorando diante das nossas aflições. A doutrina dos Espíritos nos convida a mudarmos o nosso pensamento, a mudarmos o nosso foco, a confiar no amor de Deus, a confiar na sua bondade, a confiar na sua justiça. Temos que ter a certeza de que não estamos sozinhos em nenhum momento. Exemplo é para cada um de nós aqui. O tempo que cada um de nós estamos aqui, nós estamos recebendo auxílio. Estar-se aqui nessa sala, o plano espiritual está atuando e está auxiliando a necessidade de cada um de nós. Necessidade do corpo, necessidade do espírito. Não é somente quando a gente adentra a sala de passe, não. Quando eu lembro que hoje é dia do meu tratamento, que hoje é dia de eu vir ao centro, eu naturalmente já estou recebendo assistência do plano espiritual. Eu já estou auxiliado. Então eu só recebo auxílio quando eu passo uma orientação e que eu vou lá tomar passe? Não.
Eu sou auxiliado sempre. Mas talvez vindo aqui eu consiga me lembrar com mais frequência que eu tenho um plano espiritual. Eu consiga me lembrar com mais frequência que eu tenho um anjo de guarda. Eu consigo me lembrar mais que Deus é bom, que Deus é justo e que Deus é Pai. Então o que nós vivemos, meus amigos, é necessário para que eu cresça, para que eu evolua, para que eu possa construir uma família melhor, para que eu possa viver melhor em família, nessa encarnação e em outras. Eu tenho uma doença física, mas vamos cuidar dela. No médico, vamos cuidar com assistência espiritual, vamos unir esforços e vamos nos regar, nos alimentar de muita fé e de muita esperança. Porque a maior aflição é da gente não acreditar em nada. A maior aflição é da gente pensar que estamos sempre sozinhos. Isso é que é sofrido. E isso nos relata um espírito que era um ateu, que não fala que não tinha crença nenhuma, e quando ele desencarna no plano espiritual, ele é evocado por Kardec, ele fala que a maior aflição que ele vive, lá já no plano espiritual, era ter que lidar com aquilo que ele sempre negou, que nada existia após a morte. Então a nossa história não começa aqui e também não termina aqui. Então aquilo que a gente vive hoje, é o importante, é o necessário para que na próxima encarnação eu possa viver melhor a cada dia, a cada passo. Nós somos espíritos imortais, nós somos eternos, e pensando que somos eternos, morrer só essa vez não vai ficar chato. Pensando que somos eternos, não vamos revidar, não vamos fazer igual Pedro naquele dia. Não vamos colocar todo mundo no seu devido lugar. Não vamos perder esse tempo. Faz uma prece para ele. Usa o silêncio e segue em paz. Talvez a gente, com esse nosso comportamento, a gente consiga diminuir 80%, 90% das nossas próprias aflições. É isso que a doutrina nos convida, é a isso que Jesus nos motiva, de que as causas das aflições são nossas, de nossa necessidade, a solução das nossas aflições também depende somente de nós. Confiar em Deus, confiar em Jesus e sermos melhores em pensamento e em ação aqui e agora. E que Jesus nos encoraje nesses nossos propósitos. Graças a Deus.